Hello class, good afternoon, how are you? Good. Galerinha, vamos iniciar nossa disciplina de língua inglesa, mais um conteúdo. E hoje a gente vai ver a prefixação e a sufixação, prefix and suffix, em inglês, ok? Vamos então acompanhar nossos slides para melhor entender esse conteúdo. Quando a gente está falando de prefixação e sufixação, nós estamos falando de formação de palavras. Toda palavra ela tem um núcleo central. Esse núcleo central eu chamo de radical, é a raiz da palavra. E eu acrescento antes dessa raiz um prefixo, né, para expandir o seu significado, acrescentar sentido a esse radical. Eu também acrescento, depois dessa palavra, desse radical, um sufixo, né? E aí, geralmente, quando eu acrescento um sufixo, eu mudo a classe gramatical da palavra. Não entendeu nada? Vamos adiante, vamos tentar compreender. Observem aí, nosso próximo slide. Em português, como é que isso acontece? Como é que funciona a prefixação e a sufixação em inglês? Se eu acrescento antes, né, de um radical, de uma raiz, de uma palavra, uma partícula, eu estou usando o prefixo, ou seja, é o acréscimo de uma partícula antes da palavra principal, a raiz. Por exemplo, eu tenho aí desfazer. Eu tenho o núcleo central, que é fazer. Eu quero construir uma outra ideia a partir dessa palavra. Eu uso um prefixo. O prefixo aí é desfazer. Outro exemplo, imoral. Eu tenho a palavra moral, eu tenho um radical moral, é o que se repete em todas as palavras, certo? Eu acrescento o prefixo i, no sentido de negar, ou seja, já não tenho uma moral. Eu tenho, por exemplo, o radical feliz. Eu tenho a raiz aí feliz. Eu acrescento um prefixo infeliz, quer dizer, não há felicidade, um processo de negação. Agora, se eu faço o contrário, eu acrescento após a esse radical um sufixo, uma outra partícula, eu acrescento, né, além de uma nova informação nessa palavra, eu altero a sua classe gramatical. Olha o exemplo aí, eu tenho o adjetivo feliz, certo? O radical, feliz. Eu acrescento mente, ou seja, eu tornei essa palavra um advérbio. Era um adjetivo, se tornou um advérbio. Outro exemplo aí, lealdade, né? Eu acrescentei ao fim da palavra leal esse sufixo. Então, acrescentando uma ideia e mudando a classe gramatical da palavra. Vamos ver então como é que fica isso em inglês. Olha aí, o prefixo, né? Então, como a gente diz, o prefixo é aquela partícula que eu acrescento antes do radical. Esses prefixos, né, geralmente servem para negar, construir a ideia de oposição em relação ao seu radical. Acrescenta ao radical uma ideia de oposição, uma ideia de negação. E, ao fazer isso, a única modificação que eu faço nesse radical é o seu sentido, o seu significado. Eu altero o significado dele, mas não altero a sua classe gramatical. Então, em inglês, eu tenho o prefixo in, né, que em palavras que começam com M ou P, né, se torna M. Ou seja, eu escrevo com grafo essa palavrinha, essa partícula com M. Olha um exemplo aí. Eu tenho a palavra possible. E eu quero construir uma negação, dizer que algo é impossível. Eu acrescento impossible. O que era in virou an. Impossible. Observem, a palavra possible é escrita com a letra P. Antes de P, eu vou usar não N, mas sim M. Certo? Outros exemplos aí de prefixos. An e this. São prefixos, né, usados para reverter a ação dos verbos. Olha aí, eu tenho o verbo cover, né? Eu vou construir um cover. Eu tenho o verbo lock. Eu vou construir vou reverter essa ação, um lock. Lock é, por exemplo, quem gosta de jogar videogame, você tem uma fase bloqueada, então tá lock, né? Então cadeado.
Então, eu desbloqueio, eu quero construir, reverter essa ideia de bloqueado. Então, eu acrescento o prefixo unlock, ou seja, desbloqueado. Olha outra palavrinha, like, né, que a gente sabe que é curtir. Eu quero descurtir, eu quero negar algo que eu curti. Eu digo como é que eu construo essa palavra? Eu acrescento o prefixo dis, então eu tenho dislike. Outro prefixo em inglês muito comum, non, construo também a ideia de negação aí, non-smoker, quer dizer não fumante, não conformista, quer dizer não conformado, um rebelde, certo? Eu também tenho o prefixo anti, que é muito conhecido em português. Por exemplo, eu quero construir a ideia de anticorpo. Eu sei que corpo em inglês é body. Eu quero construir a ideia de negação, eu construo assim, antibody, antibody, certo? Ou seja, anticorpo. Esses são prefixos em inglês. Eu coloquei para vocês no nosso material uma lista de prefixos. Depois vocês confiram direitinho, né, esses prefixos lá no nosso material. Vamos ver aí alguns exemplos, né? Quem gosta de mexer em computador, celular, né, geralmente vai encontrar essas palavrinhas aí, ó. Install, né? De instalar. Eu quero desinstalar. Eu vou acrescentar o quê? Uninstall. Eu tenho o cadeado, né? Quando está bloqueado, ele está fechadinho. Tem o que? Lock. Eu quero desbloquear, unlock. Eu tenho um like, eu quero descurtir, então fica dislike. Certo? Esses são exemplos de prefixação. Agora vamos conhecer os sufixos, né? Os sufixos, em inglês, também em português, eles têm a função de modificar a classe gramatical da palavra. Então, a palavra, se ela é um substantivo, ela pode se tornar um verbo. Se é um verbo, ela pode se tornar um substantivo por meio da sufixação, suffix. Como é que eu faço isso? Quais são as palavras mais conhecidas? Ou melhor, as partículas mais usadas na sufixação? Er e or, né? São usados o quê? Para a pessoa que pratica uma ação, agente da ação. Então, tem uma palavra, por exemplo, write, que é escritor, né? Ou melhor, write, sem o ER final aí, write. Eu tenho o quê? Escrever. Eu quero construir outra ideia, quero construir a ideia de um agente, de alguém que escreve. Eu acrescento a terminação ER, write. Por exemplo, motorista. Eu sei que a palavra dirigir é drive. Agora, eu quero construir o agente, né, da direção, aquele que dirige. Eu quero construir o motorista, então como é que fica? Driver. Cantor. Eu tenho o verbo cantar, singer, né, e eu quero construir um substantivo, singer. Eu acrescentei apenas a terminação ER, ou seja, o sufixo, né, construindo essa ideia de um praticante da ação. Eu tenho outros sufixos conhecidos também, shan, shei, yan, usados para formar substantivos a partir de verbos. Olha aí, eu tenho, por exemplo, o substantivo, ou melhor, o verbo act, né? Agir, né? Eu quero construir um substantivo, action, quer dizer, ação. Certo? São vários os exemplos aí apresentados para vocês. Então, são exemplos de sufixos. Lá na nossa lista também tem um número maior de sufixos para que vocês possam conhecê-los e utilizá-los na formação de novas palavras, ok? Vamos adiante. Aí alguns exemplos, né? Driver, competition, the punisher. Observe, eu acrescentei chan, né? Eu tinha compare, né? E eu construo um substantivo a partir desse nome. Então, eu tenho competition. Drive, eu tenho drive. Então, eu acrescento ER, vai ser driver. The punish, né? Ou seria a ideia de o caçador, o punidor, né? Eu acrescento ER ao fim da palavra. Bom, é isso. Galerinha, espero ter ajudado vocês. Leiam o nosso texto, o nosso material, tá? E respondam às nossas atividades. Postem as dúvidas, ok? Thank you. Bye. See you later.